Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Douglas Garcia para ler a resenha do expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Está sobre a mesa a indicação do nobre deputado Bruno Ganem ao senhor governador do estado de São Paulo para que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo a realização de estudos, bem como a adoção de todas as medidas necessárias para a destinação de recursos orçamentários em parceria com o município de Brotas para a construção de um centro de controle de zoonoses na cidade. Também está sobre a mesa uma indicação do deputado Sebastião Santos, também ao senhor governador do estado de São Paulo, para que faça a liberação de recursos financeiros no valor de R$1 milhão para a aquisição de equipamentos para UTI adulto da Santa Casa de Misericórdia de Barreiros. Está lida a resenha, repasso a palavra ao nobre presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, farei 3 convocações. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Defesa e dos Direitos das Mulheres, Finanças, Orçamento e Planejamento. A reunião realizar-se-á hoje, 15h30, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 325/2019, de autoria do nobre deputado Márcio Nakashima. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 40/2019, projeto de lei complementar número 40/2019, de autoria do nobre deputado Sargento Neri. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Defesa e dos Direitos das Mulheres, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 435/2019, de autoria da nobre deputada Janaína Pascoal. Estão lidas as 3 convocações e feitas. Ok. Eu quero aqui também registrar a presença do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Vinhedo. Sejam bem-vindos a todos, senhores e senhoras. Os responsáveis são o senhor Eduardo Gelmi, presidente da Câmara Municipal de Vinhedo. Quem quer? Seja bem-vindo, vereador. E também o senhor Carlos Florentino, vereador também em Vinhedo. Sejam bem-vindos, 2 vereadores, presidente da Câmara Municipal e todos os demais aí, jovens parlamentares da Câmara Municipal de Vinhedo. É um prazer recebê-los aqui nessa casa. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação da nobre deputada Edna Macedo, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 16 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear a Escola Bíblica Infantil, EBI. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Márcio da Farmácia, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia
16 de agosto de 2019, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao senhor Francisco Noriyuki Sato e ao senhor Arnaldo Katayama. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Castelo Branco, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno para uma sessão solene a realizar-se dia 19 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear o Dia do Soldado. Lido. Pequeno expediente. Lista dos oradores inscritos. Deputado Rafa Zimbaldi. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputado Roberto Engler. Deputado Paulo Lula Fiorillo. Deputado Enio Lula Tato. Deputado Rafael Silva. Deputado Vinícius Camarinha. Deputado Frederico Dávila. Deputada Alessi Brandão. Deputado Jorge Lula do Carmo. Deputada Adriana Borgo. Deputado Castelo Branco. Deputado Sebastião Santos. Deputada Janaína Pascoal. Deputada Mônica da Bancada Ativista. Deputado Carlos César. Deputado Edmir Chedid. Solicito ao prezado deputado Douglas Garcia que assuma a presidência dos trabalhos. Assume a partir de agora a presidência dos trabalhos o deputado Douglas Garcia para a fala Retomando do deputado Coronel Telhada. Convido o nobre deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra no pequeno expediente. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigado, senhor deputado, senhores e senhoras funcionários aqui presentes, a todos os jovens parlamentares da cidade de Vinhedo, sejam bem-vindos. Aqui é um prazer recebê-los. A todos que nos ouvem pelos gabinetes da TV Assembleia, cumprimentando também aqui o cabo Agnello e a cabo Ana, em nome de quem saúdo toda a nossa assessoria policial militar. Quero fazer ciente à casa que hoje nós temos uma série de municípios aniversariando. São eles os municípios de Santo Antônio do Pinhal, Junqueirópolis, Guaratinguetá, uma cidade que eu servi em 1984 como aspirante, Martinópolis, Suzanápolis, Adamantina, Paraibuna, Macatuba, Urânia. Além dessas cidades, nós ainda temos as cidades de Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio da Posse, Cordeirópolis, Mirassolândia, Marinópolis, Pradópolis, Rancharia, Coroados, Taiúva e o Coaçu. A todas essas cidades, quero mandar aqui o nosso abraço a todos os senhores e senhoras dessas queridas cidades que foram citadas, o nosso abraço e contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Também quero dar ciência à casa que hoje está se realizando mais uma operação da Polícia Militar, a Operação Interior Mais Seguro, é a segunda Operação Interior Mais Seguro nesse ano. Terá a participação de 15.074 policiais militares e está sendo desencadeada no interior de São Paulo. Participarão, além dos 15.074 policiais, 6.583 viaturas da Polícia Militar e mais 9 helicópteros. Amanhã, com certeza, eu traria o resultado dessa operação. Bom serviço a todos os policiais militares que estão participando dessa operação hoje, que trará mais segurança, com certeza, ao Estado de São Paulo. Quero também fazer ciência à casa que, infelizmente, hoje a polícia no Brasil tem mais um assassinato a lamentar. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado na área de Pernambuco. É o sargento da Polícia Militar, de 50 anos de idade, que foi morto com 4 tiros na cidade de Vitória do Santo Antão, na Zona da Mata, no Pernambuco, na noite de quarta-feira última. A vítima é o sargento Josenilson Norberto da Silva. Josenilson Norberto da Silva é um sargento da Polícia Militar do Pernambuco. Infelizmente, mais um policial militar que é morto. Diariamente, infelizmente, eu venho aqui noticiar mortes de policiais militares. As leis não mudam, o crime continua a todo vapor no estado de São Paulo, armamento pesado, tráfico de entorpecentes, bandidos que são condenados a penas ridículas, e nem as penas ridículas eles cumprem.
quando cumprem uma parte dessa pena, a gente pode se dar por satisfeito. Esse realmente é o país que o bandido adora viver. É um país onde o crime prevalece, é um país onde o crime, pode-se dizer que o crime vale a pena. Então, parabéns, inclusive hoje nós estamos acompanhando lá no Senado Federal a CCJ se colocando contra o decreto do armamento para a população. Mais uma vitória do crime organizado. Os senadores, em vez de estarem do lado da população, estão do lado do crime, porque não estão querendo a população armada. Se não querem a população armada, com certeza querem que o crime continue prosperando, como nós falamos aqui todos os dias. Hoje, mais um sargento da Polícia Militar, o sargento Josenilson Norberto da Silva, da Polícia Militar do Pernambuco, que foi assassinado. Então, isso, infelizmente, é uma realidade que vai perdurar por muitos anos no Brasil. A gente faz aí a questão de ver as coisas mudarem, mas não mudam. Infelizmente, continua mesmo. As notícias de jornais continuam noticiando todo dia crimes hediondos, absurdos que acontecem, mas o pessoal está preocupado se a mulher lá em Paris foi ou não, teve ou não relação com o Neymar. Enfim, a preocupação do Brasil é hoje, é essa. O que vai acontecer com o Neymar quanto a suposta relação que ele teve com aquela cidadã? Essa é a preocupação. Não é o pai de família que está morrendo, não é as necessidades que o brasileiro passa, não é o valor absurdo das coisas no Brasil, é se o Neymar manteve ou não relação com ela e como foi essa relação. Então é uma preocupação que a gente pode falar que vale a pena continuar se preocupando com o Brasil. O crime aqui prospera e vai continuar prosperando enquanto as preocupações forem essas. É uma triste realidade que nós somos obrigados a falar todos os dias aqui. Também quero dar ciência. Nós encaminhamos 2 indicações ao senhor governador do estado de São Paulo. A primeira indicação, nós pedimos aqui que sejam nomeados os excedentes do concurso público para soldado PM de 2ª classe, do edital número 01/321/18. Nós temos centenas de homens e mulheres aptos para o serviço policial, e é só nomear essas pessoas, chamarem, que nós temos uma falta de efetivo terrível, senhor presidente. Outro dia mesmo aqui, eu falei do interior, nós temos falta de efetivo, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil também. O pessoal de Capivari me ligou outro dia, falando da falta de delegado na cidade. Nós temos esse problema em muitas cidades, e a Polícia Militar nós temos uma falta de efetivo terrível, e nós temos pessoas aptas para serem nomeadas, e eu fiz essa indicação ao senhor governador para que eles chamem essas pessoas, nomeiem essas pessoas, e também uma indicação pedindo a posse de 78 excedentes classificados a vagas de aluno oficial para a Polícia Militar, para a Academia do Barro Branco, relativo ao edital 003/321/18, que é para que possam esses 78 homens e mulheres iniciarem o curso de formação de oficiais. Estão aptos, basta o governo querer chamar essas pessoas. Então nós estamos aqui preocupados em trazer soluções para a segurança pública, em melhoria de segurança pública, mas infelizmente parece que no Brasil a coisa é emperrada, o negócio está complicado. Mas nós insistiremos aqui diariamente, continuaremos batendo nessa tecla, porque nós queremos uma segurança melhor para o cidadão no estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre deputado. Gostaria de convidar a nobre deputada Carla Morando, nobre deputado Conte Lopes, nobre deputada Analice Fernandes, nobre deputado Gil Diniz, nobre deputado Adalberto Freitas, deputado Sargento Neri, deputada Marta Costa, deputado Ed Thomas, deputado Marcos Damásio. Convido o nobre deputado Coronel Telhada para reassumir os trabalhos da presidência. Obrigado, deputado. Portanto, chamo para fazer uso da palavra o deputado Douglas Garcia. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra para mim estar novamente aqui na Assembleia Legislativa, nesta tribuna, representando a população paulista. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, aos nobres deputados aqui presentes, aos servidores da casa, os policiais militares, ao público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia e também na TV Alesp. Meus caros, enquanto eu estava me encaminhando hoje para a Assembleia Legislativa, para mais um dia de trabalho, eu costumo pegar de vez em quando a Avenida 23 de Maio, e uma das pontes estavam cerca de mais ou menos umas 10 ou 15 pessoas com 2 faixas. Uma estava escrita greve geral. Eu pensei, greve geral, deve ser aquela que estão chamando para amanhã. Mas a greve que estão chamando para amanhã é contra a reforma da Previdência, é uma greve contra o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro,
É uma greve contra o governo Bolsonaro. E na segunda faixa, pasmem os senhores, o que estava escrito lá? Lula livre. Amanhã, novamente, sendo disseminado nas escolas públicas do estado de São Paulo, o tsunami da doutrinação 3.0. Eu estou desde o dia 15 de março até hoje anunciando os tsunamis da doutrinação que vem ocorrendo no Brasil. E a gente já está no 3.0. Tenho medo quando chegar no mês de novembro, mês de dezembro, quando acaba o expediente escolar e iniciam-se as férias, onde nós pararemos. Central Única dos Trabalhadores anunciou uma greve geral. O número de trabalhadores que efetivamente pararão de trabalhar é o número de 0. Por quê? Porque aqueles que estão sendo convocados para a greve de amanhã não são trabalhadores. Senhores que me desculpem, trabalhador trabalha. Trabalhador tem família para sustentar. Trabalhador não é ponta de lança de partido político. Trabalhador não é bucha do PT, do PCdoB, do PSOL. Trabalhador que é trabalhador mesmo, trabalha para sustentar a família. E principalmente os trabalhadores que irão trabalhar amanhã estão preocupados, sabem com o quê? Com a aprovação da reforma da Previdência, porque sabe que se a reforma não for aprovada, o Brasil vai quebrar. E o principal prejudicado serão os pobres. Os principais prejudicados serão aqueles que não têm condições de fazer uma previdência complementar. Não é essa galera da elite intelectual, principalmente os piana, que odeia a classe média recebendo mais de 25 mil reais por mês. Eles já têm a sua previdência complementar mais do que abastada. Amanhã, quem é trabalhador mesmo, colocará a mão no arado e vai continuar lutando pelo seu país da melhor maneira possível, apoiando a reforma da Previdência, apoiando o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, apoiando todas as pautas que são relevantes para o país, que o governo Jair Bolsonaro levou ao Congresso Nacional. Mas antes fosse só a Central Única dos Trabalhadores, convocando greve geral, repassada aqui na sala de aula, preste atenção, professor, paralise sua escola e conscientize os alunos sobre as consequências da reforma da Previdência para todo trabalhador brasileiro. Junte-se nesta grande batalha. Não poderia deixar de ser, não é verdade? Não basta mentir, não basta enganar aqueles que estão na ponta de lança, aqueles que trabalham no operacional, ludibriar, roubar à torta e à direito, agora entram na sala de aula para tentar influenciar, descer goela abaixo dos estudantes, forçando-os a participar de uma greve, fazendo trancaço na Universidade de São Paulo. É aquela maravilha que toda manifestação de esquerda tem. É sempre a mesma coisa. Vão para a rua, quebram tudo, destroem patrimônio público, aí a polícia militar intervém, eles apanham da PM e depois dizem que a PM é fascista, é assassina, é truculenta. Pode ter certeza que amanhã vai ser este resumo que eu estou dando. Na parte da manhã vão trancar as escolas, na parte da tarde vão tacar fogo na rua, depois vai vir a polícia militar tentando manter a ordem, e no final do dia vai ser todo mundo saindo como vítima. Aliás, o que mais esquerdista sabe fazer é ser vítima. Os deputados subindo na tribuna, meu Deus, Dilma que foi deposta, legitimamente eleita, com não sei quantos milhões de votos. O mesmo processo democrático que colocou Dilma no poder, foi o processo democrático que a depôs e elegeu Jair Bolsonaro. Para concluir, senhor presidente, amanhã, se houver algum deputado de esquerda nessa casa, eu vou ser o primeiro a anunciar para todos os seus correligionários de que eles estão furando a greve. Sejam coerentes, ajude essa casa a avançar e deixem de vir para a Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Encerrada a lista, entramos na lista suplementar. Deputado Sebastião Santos, deputado Márcia Lula Lia, deputado Rafael Silva, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que amanhã nós estaremos nas ruas fazendo uma grande greve geral contra o fim da aposentadoria, contra o governo da morte do governo do Bolsonaro, o governo que liberou o agrotóxico, que liberou o desmatamento, o governo que cortou os recursos da educação, não só das universidades, mas da educação básica, da educação infantil, do ensino médio, do transporte escolar, da merenda escolar. Esse é o governo da morte, da destruição do Brasil e que vai acabar com a aposentadoria. Se a reforma da Previdência for aprovada, ninguém mais se aposenta no Brasil. Então, esse projeto, essa PEC 6 do Paulo Guedes, é a PEC dos banqueiros nacionais e internacionais, é a PEC dos rentistas que aplicam na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, é uma PEC que vai direcionar o Fundo Previdenciário do Brasil para os bancos ganharem muito dinheiro em cima dos trabalhadores. Então, amanhã o Brasil vai parar, nós vamos parar o Brasil amanhã contra o desmonte, contra a retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Amanhã é um ato cívico, amanhã o Brasil vai ter uma aula de cidadania em defesa do seu grande patrimônio público, em defesa da soberania nacional. Por isso que nós estamos chamando, sim, esse grande movimento contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação e contra o desmonte das áreas sociais que estão sendo atacadas por esse governo neofascista do Bolsonaro. Mas, senhor presidente, eu queria dizer, vou voltar nesse assunto ainda hoje, mas eu tenho aqui uma grave denúncia para fazer contra o governo Dória, que é a seguinte: o governador, senhor presidente, através da Secretaria da Educação e através do Departamento de Perícias Médicas, vem penalizando imensamente os professores da rede estadual por conta de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que está fazendo o seguinte: descontando os salários dos professores que não tiveram ainda as suas licenças publicadas, ou seja, um professor adoentado por conta das péssimas condições de trabalho, entra com a licença médica, marca uma perícia no Departamento de Perícias Médicas do Estado, que é o órgão responsável pela autorização dessa perícia. Primeiro que demora um tempão para ele conseguir uma agenda no Departamento de Perícias. Ele está adoentado, ele marca a perícia, demora 1 mês, 2 meses. Enquanto isso, ele fica afastado. Mas ele fica sem receber o seu salário, enquanto não é marcada a perícia. Depois que ele passa pela perícia, mesmo já com autorização para a sua licença, enquanto ela não for publicada, ele continua sem pagamento. Isso é um absurdo, é um ataque à dignidade humana dos nossos profissionais da educação. Então, quero fazer essa denúncia, senhor presidente, e pedir providências, primeiro para que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, reveja urgentemente esse parecer 90, o número dele é 95/15. Isso é um absurdo. A PGE, emitindo pareceres contra a dignidade humana dos nossos servidores da educação. Em segundo lugar, essa posição da Secretaria da Educação e do Departamento de Perícias Médicas, com essa demora de publicação de perícias e de marcação das perícias. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso é uma aberração. Nós temos que tomar providências em relação a isso. Eu já acionei o Ministério Público em relação a esse fato, mas faço aqui a denúncia também e peço providências imediatas ao governador Dória para que resolva essa situação junto à PGE, junto ao Departamento de Perícias Médicas e também à Secretaria da Educação. E aproveito, senhor presidente, aqui nos minutos que me restam, para manifestar também o nosso total repúdio ao sindicato patronal das escolas particulares, que rejeitou um acordo, uma proposta do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em relação à convenção coletiva dos professores e funcionários das escolas particulares. Foi apresentada uma proposta pelo TRT,
numa audiência de conciliação, os professores aceitaram, através de uma assembleia, no Simpro, aqui de São Paulo, e o sindicato patronal rejeitou, porque o sindicato patronal pretende, senhor presidente, na verdade, acabar com a convenção coletiva, pretende atacar os direitos dos professores e dos funcionários das escolas particulares, aproveitando a nefasta e criminosa reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer, que precarizou ainda mais os contratos de trabalho, inclusive criando até o contrato intermitente. Então, eles querem se aproveitar dessa situação, dessa legislação, da terceirização também que foi aprovada no governo Temer, infelizmente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, para explorar ainda mais os professores e funcionários das escolas particulares. No dia 18 haverá uma nova rodada, uma nova negociação, e espero que o sindicato dos donos das escolas particulares, né, os mercenários, os mercadores da educação do Estado de São Paulo, né, aceitem essa proposta, que não é boa também para os trabalhadores, senhor presidente. Os trabalhadores da educação já estão fazendo várias concessões aqui, perdendo vários direitos. Mesmo assim, o sindicato patronal pretende arrochar ainda mais e suprimir mais direitos ainda dos nossos professores das escolas particulares, professores e funcionários. Então fica aqui a nossa denúncia, a nossa indignação em relação a esse fato. E amanhã estaremos na rua, senhor presidente, contra a reforma, a nefasta reforma da Previdência, que é a reforma dos banqueiros nacionais e internacionais, das empresas privadas que querem pegar o fundo previdenciário dos trabalhadores. Né? É disso que se trata a reforma da Previdência. Por isso que nós vamos estar nas ruas. Amanhã o Brasil inteiro vai parar. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o coronel Telhada, que se encontra na presidência dos trabalhos. Senhora deputada Marta Costa, Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que, além da TV Alesp, você pode acompanhar essa transmissão da sessão ordinária no Pequeno Expediente, onde os deputados têm 5 minutos para a sua fala, pela internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Boa tarde, senhor presidente e demais deputados. Vim a essa tribuna hoje para fazer um agradecimento. Aprove a Deus recolher a minha primícia, a minha melhor primícia, a minha mãe. Jamais sonhei em passar por uma dor tão grande, mas aceito. A vontade de Deus sempre foi soberana na minha vida. Apesar de ter a certeza que um dia estaremos juntas, novamente no céu, mas resta-me a saudade, a falta que ela me faz no dia a dia, de tê-la comigo, de abraçá-la, de beijá-la, de receber a sua bênção. Mesmo assim, e sendo assim, eu gostaria muito de agradecer, primeiro ao meu Deus, por ter me dado uma mãe tão maravilhosa, uma mãe extremosa, uma mãe carinhosa, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma verdadeira mulher de Deus, que passou toda a sua vida procurando diminuir as diferenças sociais, fazendo um trabalho para os menos favorecidos, no incansável trabalho social na nossa igreja. Agradeço também ao meu querido pai, meu escudo, minha âncora, presidente de uma instituição tão grande, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Se manteve forte, ele se manteve muito carinhoso ao meu lado. Que Deus abençoe o senhor, papai. Ao meu esposo, sem palavras, pelo seu comportamento ao meu lado. Aos meus irmãos, pela nossa unidade e pelo apoio que nós nos sentimos uns com os outros. Aos membros do meu gabinete, que não foram funcionários, foram verdadeiras pessoas no meu coração, estando ao meu lado nesse tempo todo. Gostaria também de agradecer as pessoas que, de uma maneira ou de outra, se fizeram presentes neste momento tão triste da minha vida.
ao ministro Gilberto Kassab, Mara Gabrilli e Damares Alves, ao secretário Malufinho e aos seus assessores, ao meu querido amigo Coronel Telhada e a PM, que tanto nos ajudou na organização do sepultamento da minha querida mãe, ao prefeito Bruno Covas, pela presença, aos meus queridos companheiros e amigos deputados, que foram tão carinhosos comigo, meu muito obrigada, aos vereadores, meus amigos, que estiveram lá presentes comigo, a GCM, prestando um serviço e uma homenagem tão linda à minha mãe, a Debrais, meu querido Alex, meu companheiro, que esteve lá me abraçando e levando a representação do bispo e de toda a comunidade da Debrais. Brasil para Cristo, pastor Paulo Lutero de Melo, que também lá esteve conosco. A Universal também se fez presente, com a presença do bispo Eduardo Bravo, a Quadrangular e tantas outras denominações que lá estiveram, prestando nossa última homenagem. Quero, na pessoa do meu amigo Éder, agradecer todos os meus amigos que lá estiveram me abraçando. Meu eterno agradecimento à minha igreja, Assembleia de Deus, à minha família assembleiana, a de Belém, que tanto foram ajudados por ela, e neste momento se fizeram presente, e foi tão lindo os meus irmãos da Assembleia de Deus prestarem uma última homenagem à minha mãe. Aos pastores de campo que não mediram distância e viajaram a noite toda para estar aqui conosco, de todo lugar desse estado e outros também do Brasil, para estarem conosco. Também aos pastores setoriais e a todos os dirigentes. As irmãs do Círculo de Oração, companheiras da minha mãe, do trabalho, do clamor e todas as famílias da nossa igreja. E a todos os irmãos que tanto nos apoiaram. A Bíblia diz que em todo tempo ama o irmão, ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Que Deus abençoe. Muito obrigada a todos nessa casa, que de uma maneira ou de outra estão me ajudando, com muitas palavras de carinho, com muitas palavras de apoio. Não tem sido fácil, mas eu tenho muita fé que Deus vai me dar forças e nós vamos continuar na nossa batalha. Eu sei que era isso que ela queria. Muito obrigada por todos, pelo apoio. Que Deus abençoe cada um. Deputado da casa, portanto, aí, dando as suas condolências pela morte da mãe da deputada Marta Costa. Deputado, próximo deputado inscrito é o deputado Douglas Garcia. Mais uma vez volta à tribuna o deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputada Marta Costa, em meados do mês de fevereiro de 1994, esse deputado que está aqui na tribuna foi apresentado em uma igreja evangélica, foi apresentado pelo então pastor Sebastião, era a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jardim São Carlos, igreja da qual meus pais foram criados, nasceram, e eu também nasci, eu sou de berço evangélico. Eu cresci na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tenho um carinho enorme por essa instituição, aprendi grandes valores dentro dessa igreja e eu defendo esses valores até hoje. E essa igreja chegou nessa grandiosidade que tem a administração, o crescimento, a força que ela possui, veio grande parte graças à família da senhora, através do pastor José Wellington, mas eu tenho certeza absoluta que ele não teria chegado a esse ponto se não tivesse uma grande mulher ao seu lado. Então, eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos à senhora Wanda Costa, que foi a mãe de Vossa Excelência, que deixou um legado enorme, não só para o estado de São Paulo, mas deixou um legado enorme para o Brasil, onde milhões e milhões de fiéis que seguem a bandeira religiosa, que têm Cristo no seu coração, aplaudem hoje a importância que a mãe da senhora teve
para o nosso país, para o nosso Brasil, para o estado de São Paulo. Então fica aqui registrado o meu lamento, fica aqui registrado a senhora, as minhas condolências, porque o Brasil, não foi somente a senhora, foi o Brasil que perdeu uma figura muito importante. Então eu queria agradecer por todo o trabalho que a família da senhora vem exercendo, que continuem com esse trabalho, agora mais do que nunca eu sei que a família da senhora precisa de força, e a senhora pode encontrar essa força não só dos seus correligionários, dos seus irmãos da Assembleia de Deus, como também aos pares dessa Assembleia Legislativa e todos os cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos do nosso país, porque hoje a sua mãe é uma estrela que brilha no céu, e eu tenho certeza absoluta que um dia nós iremos encontrá-la novamente. A senhora principalmente poderá abraçá-la e poderá dizer meu muito obrigado. E por gentileza, deputada, continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é aqui na casa, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito muito. A senhora, após que eu conhecê-la, né, pessoalmente, eu já antes de conhecê-la já sabia que a senhora era uma pessoa boa, era uma pessoa que trabalhava em prol da população, que defendia os valores do povo cristão aqui na Assembleia. E depois que eu passei a conhecê-la, esse respeito, essa admiração apenas dobrou, mas eu creio que isso é apenas um legado que veio de sua mãe, porque uma pessoa tão maravilhosa quanto a senhora só pode ter sido educada e regrada pela senhora Wanda Costa, que hoje brilha no céu. Meu muito obrigado, deputada, meu muito obrigado a todos os presentes dessa casa. Muito obrigado, deputado. Deputada Marta, faça das palavras do deputado Douglas as nossas palavras também, viu? Grande carinho pela senhora, e a senhora sabe disso. Próximo deputado é o deputado Frederico Dávila. Tem Vossa Excelência, tempo regimental de 5 minutos. Estamos no pequeno expediente. Deputados vão à tribuna para falar de temas livres, temas de interesse aqui da população de São Paulo. Nesse pequeno expediente, o tempo regimental é de 5 minutos para fala. Senhor presidente, coronel Telhada, antes de mais nada, queria transmitir aqui meus sentimentos à deputada Marta Costa, por ocasião da perda da senhora sua mãe, que receba o nosso abraço e nossas condolências nesse momento. Não sou tão articulado quanto o deputado Douglas Garcia, que fez aqui um belíssimo discurso sobre a sua trajetória no mundo evangélico, e também falando a respeito da senhora sua mãe. Receba aí nossos abraços, nossos sentimentos. Queria aqui, coronel Telhada, o senhor que é um homem da segurança, dizer da irresponsabilidade do Senado Federal, deputado Douglas, em votar contra o decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro por 15-9. Graças a Deus ainda há recurso no plenário do Senado. Espero que ele seja implementado em toda a sua forma, da maneira que ele foi redigido, respeitando todas as normas legais, constitucionais, que ele foi redigido com muito cuidado na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, tanto é que ele não foi publicado nem decretado logo em seguida após o presidente Bolsonaro, e sim praticamente 4 meses depois. Então, esses senadores que votaram contra o decreto das armas, eles já têm, desde já, coronel Telhado, o senhor que é um homem da palavra de Deus também, eles já têm sangue nas mãos. Quantos inocentes não seriam ou serão salvos por conta da autodefesa das pessoas que poderiam adquirir o seu armamento para se defender? Nós já vimos aí queda bastante expressiva nos homicídios no país, depois da ascensão do presidente Bolsonaro na presidência da República, e também da maneira mais dura com a qual o próprio governo do Estado de São Paulo vem tratando a questão da criminalidade. Então, meu repúdio total a essa comissão do Senado, que por 15-9 votou contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Aproveitando o ensejo, eu queria aqui falar sobre o paradoxo do que se diz na mídia e o que acontece na realidade. A mídia diz que a popularidade do presidente Bolsonaro vem caindo, que ele está desgastado,
que ele não tem apoio, mas ele se submete ao mais difícil de todas as provas, que é o estádio de futebol. E ele já foi 2 vezes, e virá aqui amanhã em São Paulo, por ocasião da Copa América, e creio que acontecerá a mesma coisa que aconteceu ontem no Mané Garrincha. Ele será saudado da maneira mais efusiva por todos aqueles que vão participar do jogo. Ontem, inclusive, ele colocou o ministro Sérgio Moro, que diz, segundo a imprensa também, diz que ele está em situação periclitante, que também foi efusivamente aplaudido no Mané Garrincha ao lado do presidente Bolsonaro. Ou seja, não condiz com a realidade o que a imprensa vem relatando. O que acontece é o seguinte: o presidente está sintonizado com as demandas da população e vem fazendo exatamente aquilo o que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Ele não mudou em nada o seu discurso. Portanto, o que acontece é o óbvio. Ele vai a um estádio de futebol e é efusivamente aplaudido no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, e amanhã será a mesma coisa aqui no estado do Morumbi, aqui em São Paulo, por ocasião da Copa América. Eu queria aqui pedir à presidência da mesa que expedisse aqui, se o coronel Telhado assim concordar, em meu nome, em nome da bancada da segurança aqui da Assembleia, da Casa, expedisse ao Senado Federal a nossa preocupação quanto à derrubada do decreto das armas pelo Senado Federal, pois eu acho que isso causará para o país um dano muito maior na questão da defesa das pessoas e do salvamento de vida das pessoas. Não é à toa que nos Estados Unidos, que é um dos países mais armados do mundo, nós temos os índices de criminalidade nos estados mais armados são os menores que nós encontramos naquele país. Sendo assim, eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez aqui, estendo meu abraço à deputada Marta Costa. Muito obrigado, deputado. Portanto, solicito ou determino à assessoria que sejam encaminhadas as palavras do deputado Frederico Dávila, sejam encaminhadas ao presidente do Senado, do descontentamento não só do deputado, mas dos demais deputados da bancada da segurança contra a conduta e a postura dos deputados que votaram contra o rearmamento, vamos dizer assim, da população brasileira. Muito obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito, deputado Alex de Madureira. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, deputados e deputadas presentes a esse plenário, eu venho fazer uso hoje do microfone aqui do nosso plenário para me solidarizar mais uma vez com a deputada, amiga, querida, deputada Marta Costa. E não só a deputada Marta Costa, mas também estender essa solidariedade a toda a sua família. Não obstante só a sua família, a toda a igreja da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, que se espalha por toda São Paulo, por milhares e milhares de igrejas, e também em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e que tinham na nossa querida irmã Wanda um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de mulher virtuosa, que dedicou a sua vida toda ao trabalho para aqueles que mais necessitam e precisam. Não só trabalhos sociais, mas também trabalhos espirituais que ajudaram e ajudam até hoje a mudar de vida milhares e milhares de pessoas. Se fosse só isso, já poderíamos parar por aqui. Mas as pessoas que se vão, e essa separação é muito difícil, mas deixam ainda o seu exemplo. E o exemplo é algo que o tempo não apaga.
os livros vão escrever sobre ela, as fotos vão manter a sua imagem em nossa memória, mas o seu exemplo vai permanecer vivo em nossos corações e nos corações de milhares e milhares de pessoas que por ela foram atendidas de alguma forma, direta ou indiretamente. Então eu não poderia hoje, nesse momento que eu sei que é difícil, deixar de vir aqui e me solidarizar com a querida Marta, que me agradeceu, mas eu que tenho que lhe agradecer pela forma que me recebeu aqui, pela forma que tem me tratado com respeito, com carinho, e tem me ensinado a buscar cada vez mais sabedoria e humildade. Então, em meu nome, em nome da Assembleia de Deus no Brás, do Bispo Samuel, mais uma vez, trazer aqui a nossa solidariedade a você, a toda a família AD Belém, que Deus abençoe vocês. Continuamos orando a Deus para que Ele conforte e console o coração de vocês, sabendo que um dia nós nos encontraremos, não mais aqui, mas na eternidade com Cristo Jesus. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que compõem aqui a mesa, e obrigado a todos que nos ouvem nesta tarde. Marta, Deus te abençoe, conte comigo sempre, sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Mais uma vez, o deputado Carlos Gianazzi volta à tribuna para falar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a essa tribuna, primeiramente deixar o meu abraço fraternal à nossa querida deputada Marta Costa, com quem eu fui vereador também na Câmara Municipal de São Paulo, e dizer, deputada Marta Costa, que quero citar uma frase aqui do grande escritor Guimarães Rosa, que diz que as pessoas não morrem, as pessoas ficam encantadas, né? Meu abraço a Vossa Excelência. E, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um apelo. Ontem eu estive na Câmara Municipal de Vinhedo, inclusive nós estávamos com alguns representantes, alguns vereadores aqui hoje, alguns alunos, mas eu estive ontem numa reunião, num debate na Câmara Municipal, fazendo debate sobre educação, e conversei muito com as auxiliares de educação infantil de Vinhedo. E elas estão reivindicando algo muito justo, que é a transformação do cargo, porque a educação infantil hoje ela faz parte da educação básica. A educação básica é composta de educação infantil, que é dividida em creches e pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a educação básica. E isso foi consagrado na Constituição de 88 e na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Então, as professoras de creche são professoras, não são mais auxiliares de educação infantil, não são mais técnicas de educação infantil. Isso era antes da Constituição, antes da LDB, quando a educação infantil tinha apenas uma concepção meramente assistencial. Isso mudou, senhor presidente. E várias redes de ensino já fizeram a transformação das auxiliares de educação infantil ou de técnicas de educação infantil para professoras de desenvolvimento infantil. Eu participei de uma transformação dessas aqui em São Paulo, quando era vereador, em 2003, 2004, nós aprovamos um projeto de lei transformando os cargos das antigas ADIs em PDIs. E as professoras da rede municipal de Vinhedo, as professoras de educação infantil, as professoras que trabalham nas creches, estão reivindicando o óbvio, o cumprimento da lei, o cumprimento da LDB. Elas estão querendo a inclusão no plano de carreira do magistério, nada mais justo. Então, eu faço um apelo aqui ao prefeito de Vinhedo para que ele encaminhe, em regime de extrema urgência, o projeto de lei, faça adequação
a lei federal, a LDB, e também as diretrizes do próprio Ministério da Educação, do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que obriga todas as redes de ensino a fazer essa readequação dos cargos das professoras, né, de educação infantil. Elas, repito, elas não são auxiliares mais, são professoras. Então fica aqui o nosso apelo, senhor presidente, e tem que ser um projeto do Executivo. O Executivo tem que encaminhar o projeto para a Câmara Municipal, que eu tenho certeza que, chegando na Câmara Municipal de Vinhedo, um projeto do Executivo Municipal, ele será aprovado em regime de extrema urgência. Tenho certeza que isso vai acontecer. Agora depende do prefeito atender, não essa reivindicação, mas essa determinação legal da LDB, aqui, sobretudo do artigo 29 da LDB. Senhor presidente, e aproveito aqui também para dizer que amanhã nós estaremos nas ruas. Amanhã é greve geral, o Brasil para contra a nefasta farsa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que ataca as mulheres trabalhadoras, que ataca o trabalhador rural, que ataca os mais pobres, que ataca a aposentadoria especial do magistério, dos professores, dos servidores da segurança pública. Ou seja, é uma reforma da Previdência contra a população mais pobre do Brasil. Ataca os deficientes físicos, ataca os idosos e impõe a capitalização, senhor presidente, que é o fim da Seguridade Social, né? Então, nós sabemos que a Seguridade Social no Brasil é superavitária, inclusive até sobra dinheiro, porque tem o sequestro da DRU, da desvinculação das receitas da União, que sequestra, que rouba praticamente 30% do orçamento da Previdência Social, da Seguridade Social. Nós temos a dívida ativa, que é monstruosa hoje no Brasil, tem a dívida pública brasileira, né? O Brasil não cobra lucros e dividendos, não cobra... não taxa as grandes heranças, as grandes fortunas. Ou seja, o governo, se vive uma crise fiscal, não pode jogar o pagamento dessa crise fiscal para os trabalhadores, para o povo que já está oprimido na nossa sociedade, sobretudo do ponto de vista econômico. Tem que atacar esse setor, tem que cobrar a dívida ativa, né? Tem que rever a política de desoneração fiscal, que canaliza bilhões de reais para grupos empresariais, né? Tem que acabar com a DRU, com a desvinculação das receitas da União, que sequestra 30% do orçamento. Então, tem outras formas de se resolver a crise fiscal. Mas não, o governo Bolsonaro, né, piora a situação, porque nós tínhamos aquela reforma do Temer, que era um absurdo. Agora, essa consegue ser pior do que a do Temer, a do Bolsonaro. Então, a PEC 6 é a PEC dos banqueiros nacionais e internacionais, é a PEC dos rentistas e dos especuladores da dívida pública brasileira. E também, logicamente, das empresas privadas de previdência, que vão ganhar muito dinheiro com essa PEC 6 do Bolsonaro. Por isso que amanhã o Brasil vai parar, senhor presidente, contra o desmonte da Seguridade Social e contra o fim da aposentadoria. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para uma brevíssima comunicação, senhor presidente. Regimental, tem 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar a esta casa que o meu gabinete poderá ser utilizado como central de denúncias caso qualquer estudante, caso qualquer aluno não consiga entrar na sala de aula amanhã, não consiga frequentar as suas aulas, caso tenha um doutrinador travestido de professor querendo impedi-lo de poder assistir a sua aula, né? Então, todos aqueles estudantes que forem prejudicados podem entrar em contato com o deputado Douglas Garcia, que eu tomarei todas as providências necessárias para que este doutrinador seja punido, pois proibir o estudante de entrar na sala de aula é algo que nós não podemos aceitar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer a todos aqueles brasileiros, pobres principalmente, que concordam com o fato de eu, como político, eu, deputado estadual, me aposentar, assim como ele, que recebe um salário mínimo por mês, apoiem a reforma da Previdência. Se o senhor é favorável que o deputado Carlos Gianazzi receba o mesmo que o senhor, que recebe um salário mínimo por mês,
em a sua aposentadoria igual, apoiem a reforma da Previdência, pois a reforma da Previdência, ela vem sim fazer essa questão de igualdade. Ela prevê que os pobres venham ter o seu direito. Aqueles que são contra a reforma da Previdência também são contra o próprio povo. Então é uma reforma necessária para o país, é uma reforma necessária para o Brasil, que o governo Bolsonaro está agindo com coragem para poder fazê-lo. E outra coisa, trabalhador que é trabalhador não protesta em dia de semana, trabalhador protesta apenas aos domingos, sábados e aos domingos. É por isso que no dia 30 de junho nós faremos a nossa manifestação em apoio à reforma da Previdência, em apoio ao pacote anticrime, em apoio às pautas do governo. E lá estarão todos os trabalhadores brasileiros, porque dia de sexta-feira é dia de trabalhar e não dia de perder tempo para ser bucha e de canhão, para ser ponta de lança de partido político. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, como não há mais ninguém inscrito na lista e nós temos várias reuniões conjuntas convocadas, eu vou suspender a presente sessão até às 16h30, a menos que haja alguma posição contrária. E não havendo, a presente sessão está suspensa até às 16h30. Presidida pelo deputado Coronel Telhada do Progressistas, esta sessão ordinária está suspensa até às 4h30 da tarde. Você continue ligado na programação da TV Alesp.